Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, nação concurseira, meu querido aluno e minha querida aluna aqui da tribo. Por aqui você já sabe, né, professor Rosselli, seu professor aqui de Direito Processual Penal. Vamos continuar o estudo do nosso tema de inquérito policial. Nesse bloco iremos falar da famosa notícia crime ou ainda notitia crimes, lá do latim, vou arriscar aqui muito meu latim. Então, a notícia crime e também vamos abordar o tema diligências no âmbito do inquérito policial, as diligências investigatórias, o que é que a autoridade policial deve fazer. É muito tema de prova, tá bom? Esse bloco, essa aula aqui é muito tema de prova. Então eu vou pedir sua total atenção para não perder nada do que vai ser aqui trabalhado. Vamos lá, olha aí. Direito Processual Penal. Aqui comigo o professor Ricardo Rosselli, esse é o meu Instagram, qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato, também deixo o convite para você me seguir, me acompanhar nas redes sociais, certo? Vamos lá, olha aí, falar da nossa notitia criminis ou notícia crime. Professor, o que é isso? O que é notícia crime? A notícia crime nada mais é do que o fuxico. É a forma como a autoridade policial toma conhecimento acerca de uma determinada infração, certo? Imagine que houve um crime de homicídio. Alguém foi morto, foi matado, morte matada, lá na rua. Certo? Aquele fato precisa chegar ao conhecimento de uma autoridade policial. Como que esse fato vai chegar ao conhecimento da autoridade policial? Como, portanto, será a notícia crime? Pode ser de várias formas. Pode ser que alguém diga para o policial, pode ser que o policial fazendo uma ronda viu lá a situação, pode ser que o próprio ofendido, no caso, imagine um crime de roubo, né? Porque homicídio a pessoa morreu. Num crime de roubo, pode ser que a própria vítima leve ao conhecimento da autoridade. Nós temos várias formas. É exatamente essas formas que nós iremos nos debruçar a partir de agora. Então veja só. A notícia crime, ela pode ser direta, espontânea ou de cognição imediata. Vou colocar outra cor que essa não ficou legal. Direta, espontânea ou de cognição imediata. Ela pode ser indireta, provocada ou de cognição imediata. E ela pode ser coercitiva. Eu chamo muito a sua atenção para essas nomenclaturas, porque elas caem em prova. O examinador vai colocar assim: a notícia crime espontânea, você espontânea. A notícia crime de cognição imediata, você, meu Deus, não lembro. Então, esses nomes aqui, olha só, eles não estão aqui de graça, eles caem na prova, certo?
tá bom? Então vamos lá. A notícia crime direta, de cognição imediata, é quando a própria autoridade policial, em suas atividades rotineiras, eu quero que você lembre dessa expressão, atividades rotineiras, descobre o cometimento de um fato típico, de um crime. Ou seja, a Polícia Civil, o delegado, os agentes, os inspetores, escrivães, oficiais investigadores, no seu dia a dia, na sua atividade rotineira de investigação, se depara com uma atividade criminosa. Portanto, essa notícia crime ela foi direta, de cognição imediata, espontânea, deparou, espontânea. Beleza? Pessoal, olha aqui o slide. Quando a autoridade policial, investigando por qualquer meio, toma conhecimento da prática de um delito. A notícia crime indireta, provocada ou de cognição imediata, a palavra mágica, a expressão mágica que eu quero que você lembre é essa daqui, ó. Expediente formal. É quando o Ministério Público comunica, uma autoridade comunica, delegado, houve aqui um crime. Você recebe ali um expediente formal, certo? Um documento. Você foi, portanto, provocado. Você foi provocado, tá? Cognição imediata, provocada ou indireta, certo? Então, quando a autoridade policial toma conhecimento do delito por meio da provocação de terceiros, como, por exemplo, a vítima ou o Ministério Público, através de um expediente formal, um documento, uma comunicação. E nós temos ainda a coercitiva, que é admitida pela doutrina, isso pode cair na tua prova. A coercitiva é admitida pela doutrina? Sim. É admitida pela doutrina e é a comunicação do crime que resulta de uma prisão em flagrante. Então, quando um policial militar algema alguém e leva à delegacia de polícia e apresenta para o delegado aquela pessoa presa, aquele policial militar está comunicando um crime e apresentando quem foi que cometeu o crime. Portanto, é uma notícia crime coercitiva, certo? É a prisão em flagrante. Beleza. Aí agora, veja como é que isso aqui está disposto no nosso código, artigo 5º. Esse artigo aqui é certeza. Ele sempre vem em prova, sempre. E não vai deixar de vir, porque é muito importante. Artigo 5º do Código de Processo Penal trata da forma como a autoridade policial vai tomar conhecimento desse crime. Cai em prova. Veja só. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ou seja, sem provocação. Sem provocação. De ofício. Professor, e nos crimes de ação privada? Precisa da iniciativa do ofendido para que o inquérito seja iniciado. Não pode, num crime de ação penal privada, a autoridade policial iniciar o inquérito de ofício. Não pode. Certo? Outra forma de iniciar, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou mediante requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Cuidado, porque requisição é diferente de requerimento. Se fosse para ser a mesma coisa, o legislador não tinha colocado essa diferença. Quando o legislador fala em requisição, ele está dando um ar de obrigatoriedade. Opa, se o juiz requisitou que seja aberto o inquérito policial, a autoridade policial vai lá e abre. Diferente do requerimento, em que o ofendido vai lá e faz o requerimento e aí entra a questão da discricionariedade do delegado, da autoridade policial, para ver se vai ou não abrir aquele inquérito. Então, não esquece, requisição, quem é que faz? Ministério Público e o juiz. Requerimento, quem é que faz? É o ofendido, certo? Professor, eu posso começar um crime de ação penal pública incondicionada mediante um requerimento? Pode. Se pode até de ofício, imagine com requerimento, certo? Por exemplo, imagine que alguém chega lá na delegacia e diz assim, delegado, eu fui roubado. Artigo 157 do Código Penal. O delegado vai lá e manda instaurar o inquérito, certo? Beleza? Há um requerimento, tá? Tá bom? Esse requerimento, veja aqui, esse requerimento, sempre que possível, ele deve conter a narração do fato,
com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado e seus sinais característicos e as razões de convicção ou da presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos da impossibilidade de o fazer, a nomeação de testemunhas com a indicação de sua profissão e sua residência. Então, detalhes. Vai fazer o requerimento pedindo para o delegado abrir um inquérito policial, coloque detalhes. Quem foi que cometeu o crime? Por que você acha que foi ele? Tem testemunha? Coloque as informações que você souber, que você puder, para que esse requerimento ele seja o mais completo possível. Parágrafo 2º. Esse daqui não está escrito que cai em prova. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, cabe recurso para o chefe de polícia. Esse recurso não é para o juiz, não é para o Ministério Público, não é para o juiz das garantias. Do despacho que indeferir a abertura de inquérito, o recurso é para o chefe de polícia. Nós vimos que o ofendido pode fazer o requerimento indo para abrir o inquérito. Aí o delegado vai lá e diz assim, não vou abrir inquérito disso aí não. Aí o ofendido, poxa, o delegado negou a abertura do inquérito, quero fazer um recurso. Posso? Pode. Para quem? Para o chefe de polícia. Na estrutura aqui, no organograma da estrutura, por exemplo, da Polícia Civil do Piauí, que é o que eu tenho mais contato, em virtude aqui de ser o meu estado, o chefe de polícia, a figura do chefe de polícia, seria, por exemplo, o delegado geral, que é aquele delegado, chefe dos delegados, certo? Pode ser que tenha outra nomenclatura em outro estado e tudo, mas sempre tem alguém que vai comandar ali a delegacia, né? Os demais delegados. É o delegado geral. Aqui no Piauí, ele é a figura do chefe de polícia, certo? Vamos ler aqui primeiro o parágrafo 4º e o 5º, porque o 3º tem uma observação. Vamos pular aqui para o parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública dependa de representação, não pode, sem ela, ser iniciado. Veja só, entenda. O inquérito policial, ele pode investigar um crime de ação pública ou um crime de ação privada. Perfeito. Se o inquérito policial for investigar um crime de ação privada, para que esse inquérito seja aberto, é necessário que tenha a iniciativa do ofendido. O ofendido tem que ir lá e dizer, delegado, eu quero que o inquérito seja aberto. Tem que ter a iniciativa. Volto a dizer, não pode o delegado iniciar o inquérito sem a iniciativa do ofendido no crime de ação penal privada. Beleza. Quando é um crime de ação penal pública, essa ação penal pública ela se subdivide em duas. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Se for uma hipótese de uma ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia ele vai mandar instaurar o inquérito de ofício. Não tem que esperar ninguém, não precisa de provocação, não precisa de nada. De ofício. Exemplo, homicídio, roubo, crimes de ação penal pública incondicionada. Contudo, se for um crime de ação penal pública condicionada, para que o delegado proceda ao inquérito, tem que ter a representação. Exemplo, um crime de estelionato que depende de representação. O delegado somente irá investigar se for feita a representação. Perfeito? São 3 situações, cuidado para não confundir. A ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Certo? Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente procederá a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo, foi o que eu acabei de dizer. Agora veja só o parágrafo 3º. Vamos apagar aqui para não ficar muito confuso. Veja só. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, manda instaurar o inquérito. Verificação de procedência de informações é a famosa VPI. Aqui, quando a gente fala da comunicação de qualquer pessoa do povo, nós estamos falando da famosa delatio criminis. Vamos lá, para não ficar confuso. A delatio criminis, ela também é uma forma de notitia criminis. A notícia crime é o gênero
que comporta, nós vimos aqui a direta, a indireta e a coercitiva, e além dessa notícia crime, nós temos aqui a delatio criminis. A delatio criminis, que é, portanto, uma espécie do gênero notitia criminis. Perfeito? Quando que nós temos a delatio criminis? Quando qualquer pessoa do povo comunica à autoridade policial a ocorrência de um determinado crime, certo? Aí aqui, em relação a delatio criminis, nós temos a seguinte previsão. Veja só, olha aí. Delatio criminis. Essa delatio criminis, ela pode ser simples, postulatória ou inqualificada. A delatio criminis simples é a comunicação feita à autoridade policial por qualquer pessoa do povo. Simples. Qualquer pessoa do povo comunicou um determinado crime à autoridade policial. A postulatória é a comunicação feita pelo próprio ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, em que o ofendido postula pela instauração do inquérito. Então ele vai lá fazer a comunicação do crime e postula. Olha, houve um crime e eu quero que seja investigado. Está postulando. Diferente daquela pessoa que é o fuxiqueiro, que vai lá só dizer, ei, teve um roubo, né? Não está postulando, não foi ele que foi roubado, certo? E nós temos ainda, essa é a que mais cai em prova, a inqualificada. É a famosíssima denúncia anônima ou apócrifa, em que alguém faz uma denúncia anônima. Aí eu te pergunto, no Brasil a denúncia anônima ela é admitida? Sim, vou repetir. A denúncia anônima no Brasil é admitida? Sim. Contudo, quando nós temos uma denúncia anônima, há necessidade de verificar a procedência dessas informações para poder instaurar o inquérito. Então, se eu disser assim para você, a partir de uma denúncia anônima, o delegado já pode instaurar o inquérito de forma imediata, está errado. Por quê? Porque a partir de uma denúncia anônima, a autoridade policial ela deverá fazer a verificação preliminar de informações para depois instaurar o inquérito. Então, alguém liga para o delegado. Delegado, teve aqui um homicídio. É anônimo, eu não vou dizer quem eu sou, mas teve um homicídio aqui na rua tal. Aí o delegado vai lá. Verificou as informações, realmente houve. Aí que ele manda instaurar o inquérito. Então, a denúncia anônima ou apócrifa, ela sujeita a famosa VPI, Verificação Preliminar de Informações, que, sendo confirmada, inquérito policial. Certo? Aí, o que a gente falou até agora foi a notitia crimes, comunicação do crime. Vamos agora abordar o tema diligências, diligências investigatórias, ou seja, o que é que a autoridade policial pode fazer ou deve fazer quando se depara com a ocorrência de um fato criminoso, certo? Vamos lá. Diligências investigatórias. Logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade deverá. Esse rol do artigo 6º, ele é exemplificativo. Além disso, ele não necessariamente é uma ordem, tá? Não necessariamente isso aqui é uma ordem de coisas que a autoridade policial deve fazer. E tem outras, é um rol exemplificativo. Dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Cuidado, tá? Você preserva até o perito chegar. E você recolhe depois que o perito liberar, certo? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, observando o capítulo 3 do título 7, devendo o termo ser assinado por 2 testemunhas, fazer o reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, se for o caso, determinar o exame de corpo de delito e outras perícias,
ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se for possível, e juntar aos autos sua folha de antecedente, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e outros elementos que contribuam para apreciar o seu temperamento e caráter, colher informações sobre a existência de filhos, suas respectivas idades e, se tem alguma deficiência, o nome e o contato do responsável. Aqui são as diligências iniciais, nós vamos já ver que tem mais no artigo 13. Mas entenda, eu falo aqui do fundo do coração. Todas essas diligências aqui que eu acabei de ler, todas elas já caíram em provas dezenas de vezes e vão continuar caindo. Você tem que memorizar isso aqui, a verdade é essa. Na sua prova, o examinador vai dizer, por exemplo, que a autoridade policial deve recolher os objetos depois de liberados pelos investigadores. Falso, é pelos peritos. Vai dizer que os objetos devem ser recolhidos antes da chegada dos peritos. Falso. O recolhimento é depois. Vai dizer que deve ser de imediato feita a identificação civil e criminal. Não, o nosso artigo fala da identificação por processo datiloscópico. Então, tudo isso aqui vai continuar caindo. Mas vamos seguir. O artigo 7º, então, nem se fala. O artigo 7º trata da reprodução simulada dos fatos. Esse é queridinho de prova. Veja só. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, não é deverá, proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. A reprodução simulada dos fatos, como o próprio nome já diz, é você fazer novamente ali o que aconteceu no crime, para ver a dinâmica, como foi que aconteceu, se realmente aconteceu. Exemplo, imagine que foi um crime de trânsito, uma colisão, a pessoa estava embriagada, crime de trânsito. Vamos fazer uma reprodução simulada dos fatos para ver se realmente aquele veículo tinha como ele estar a 100 km por hora ou se na verdade ele estava com 60 km por hora. Vamos fazer isso de novo, vamos ver a dinâmica. Agora perceba, e isso é o que cai na prova. Essa reprodução simulada dos fatos não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Por exemplo, tem como eu fazer a reprodução simulada dos fatos de um crime de estupro, um crime contra a dignidade sexual, pegar a vítima lá do estupro e simular aquele estupro, é totalmente inconcebível. Então, não será aplicável nessas hipóteses. O artigo 8º e o 9º, eles estão aqui mais por complementação, não posso deixar de falar. Então, o 8º, se houver prisão em flagrante, vai obedecer o título que fala da prisão em flagrante, bem tranquilo. E todas as peças do inquérito serão, num só, reduzidas a escrito ou datilografadas e rubricadas pela autoridade. Aqui é a característica do inquérito que a gente fala, que ele é sigiloso. Cuidado, porque quem rubrica isso aqui é a autoridade, não é o escrivão. Lá na prova o examinador vai dizer que quem rubrica é o escrivão, vai estar errado. É a autoridade, é o delegado que rubrica, tá bom? Ainda, em termos de diligências investigatórias, nós temos o artigo 13. Veja só. Incumbe ainda à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento. Então, se o juiz pediu uma informação, o juiz das garantias pediu uma informação, o delegado vai lá e fornece. Realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, mais uma vez, aquela noção de requisição, não é requerimento. O juiz não requer, o juiz requisita. Então, o juiz pediu ao delegado para fazer uma diligência, o delegado vai lá e faz. Cumprir mandado de prisão expedido pela autoridade. Todo dia a gente vê isso no jornal. Confere? Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu hoje um mandado de prisão na casa do fulano de tal, suspeito de cometimento de crimes de lavagem de dinheiro, aquele negócio todo. Quem cumpre as diligências, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, é a Polícia Judiciária. Está aqui uma das diligências. Ainda, a Polícia Judiciária, ela representa pela prisão preventiva. Quem é que decreta a prisão preventiva? É o juiz, mas o delegado ele representa, ele pede, né? A representação seria um pedido, certo?
Então, assim, nós fechamos aqui aquela parte inicial, notícia-crime, e aqui as diligências investigatórias. De verdade, essa aula aqui ela é muito, mas muito importante mesmo, tá bom? Leia nosso material, se for o caso, assiste de novo, porque tudo que eu falei aqui nessa aula você precisa saber, porque pode cair na sua prova dentro do conteúdo de inquérito. Agora vamos ver como que isso cai. Olha só. A notícia-crime é o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade de um fato aparentemente criminoso. Sabendo que existem várias maneiras de o fato chegar ao conhecimento da autoridade, a de cognição coercitiva é quando o conhecimento se dá através de uma prisão. Por meio de uma requisição do Ministério Público, não. Direto do fato infringente da norma, porém, junto com este, lhe é apresentado o autor, o preso. A notícia-crime coercitiva é quando nós também temos a apresentação do autor da infração. Direto do fato, por meio de suas atividades rotineiras, essa daqui é a direta, essa daqui é a indireta, seria aqui também indireta, representação do ofendido, aqui seria uma delatio criminis, confere? Postulatória. Então, primeira questão, letra B. Questão 2. A respeito do inquérito e notícia-crime, julgue o item seguinte. Ao receber a notícia-crime, a autoridade policial tem o dever, em qualquer caso, de pronto, de instaurar o inquérito. Certo ou errado? E aí? Errado. Por quê? Porque nós vimos que lá na delatio criminis inqualificada, na famosa denúncia anônima ou peça apócrifa, é necessário que o delegado de polícia ele faça a famosíssima VPI, verificação preliminar de informações. Então não é em qualquer caso que a autoridade policial tem o dever de pronto, sempre, de instaurar o inquérito. Perfeito? 3. A notícia-crime é o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade. Essa daqui repetiu a questão 1. Tá. Então, não repetiu não, muito embora seja semelhante aqui, mas a questão 3, ela tem um enunciado semelhante, mas é que ela quer saber a de cognição direta ou imediata. Direta ou imediata. Isso é através de representação do ofendido? Não. Requisição do Ministério Público? Não. A direta, cognição direta ou imediata é no seu dia a dia, atividades rotineiras, investigação normal. Apresentando o autor do fato? Não. É através de suas atividades rotineiras. Então, questão 3, letra D. Também não é ministro da Justiça. A respeito da notícia-crime, é correto afirmar: a notícia-crime inqualificada não pode servir de base para a abertura do inquérito. Ainda que tenha elementos informativos idôneos e suficientes, pode sim. Eu te falei, a notícia-crime inqualificada ela é admitida pela doutrina, desde que tenha a VPI. Admite-se doutrinariamente apenas a modalidade direta ou indireta? Não. A gente falou que nós temos também a coercitiva. Olha aí a letra C. A notícia-crime coercitiva é admitida pela doutrina. Na espontânea, o ofendido leva espontaneamente ao conhecimento da autoridade a existência da infração? Não. A espontânea, direta ou de cognição imediata é quando a autoridade policial toma conhecimento nas suas atividades rotineiras. Até falei para você que a banca gosta de brincar com essas nomenclaturas. Uma hora ela vai falar que é direta, outra hora vai falar que é espontânea, outra hora vai falar que é cognição imediata, e você precisa lembrar. A imediata é quando a autoridade policial toma conhecimento por meio de uma provocação formal? Não, essa daqui é a mediata. Questão 5, para nós podermos fechar a nossa aula, marque V ou F conforme o código. Essa daqui trata das diligências investigatórias lá a partir do artigo 6º.
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Perfeito, né? Dirigir ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação até a chegada dos peritos. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Determinar que, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e outras perícias. Letra D é o nosso gabarito aqui da questão de número 5. Show? Beleza? Com isso, galerinha, nós fechamos aqui mais uma aula de inquérito policial rumo à sua tão sonhada aprovação. Esse conteúdo dessa aula é muito importante. Leia, tá bom? Leia, que o nosso material não deixe de estudar. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!